O véu da história se ergue sobre um período forjado em ferro e sangue. Uma era de reinos em guerra, onde a lei era a lâmina e a paz. Uma miragem fugaz. Por quase 250 anos, os 7 estados combatentes da China se dilaceraram em uma luta incessante pelo domínio, cada um sonhando em ser o senhor supremo da Terra-média. Mas entre eles, um reino se destacava por sua eficiência brutal, por sua filosofia implacável e por seu líder, o estado de Qin. Era um território austero, montanhoso, onde a disciplina militar era a alma de seu povo e a inovação em táticas de guerra, sua maior virtude. Foi nesse caldeirão de ambição e conflito que emergiu um jovem rei, destinado a não apenas governar, mas a remoldar o mundo, Yin Zhen. Nascido em uma época de intriga e traição, Yin Zhen ascendeu ao trono de Qin com apenas 13 anos de idade. No início, sua juventude o tornou um peão nas mãos de regentes e conselheiros ardilosos. No entanto, a semente de uma ambição gélida já estava plantada em sua alma. Longe de ser um mero jovem inexperiente, Zheng observava, aprendia e planejava. Sua mente era um campo de batalha onde estratégias de poder eram incessantemente aprimoradas. Aos 22 anos, com uma frieza que chocava até mesmo sua corte, ele orquestrou a queda de seus regentes, consolidando o poder absoluto em suas próprias mãos. O que se seguiu foi o prenúncio de uma era de tirania sem precedentes. A ambição de Yin Zhen não conhecia limites, e sua falta de misericórdia se tornaria a marca registrada de seu reinado. Ele não sonhava apenas em pacificar a China. Ele ansiava por subjugá-la, por obliterar as identidades de reinos milenares e forjar uma nação sob um único punho de ferro. Suas campanhas de unificação não eram meras guerras de conquista, eram atos de aniquilação cultural e física. O objetivo não era a assimilação, mas a destruição total. O primeiro alvo em sua lista foi o estado de Han, o menor e mais fraco dos estados combatentes. Em 230 anos antes de Cristo, as legiões de Qin marcharam com uma ferocidade implacável. Han, esmagado pela superioridade militar de Qin, sucumbiu rapidamente. Mas Yin Zhen não se contentou com a rendição. Ele desmembrou o estado, dispersou sua nobreza e apagou sua autonomia, enviando uma mensagem clara e aterrorizante a todos os outros reinos. A resistência significava a extinção. Em seguida, veio Zhao, um adversário formidável e histórico rival de Qin. A campanha contra Zhao foi um teste da brutalidade de Zheng. Durante anos, os dois estados se enfrentaram em batalhas sangrentas, com perdas em centenas de milhares de vidas. Em uma das maiores e mais infames atrocidades da guerra chinesa, antes mesmo do reinado de Zheng, o general de Qin, Bai Qi, havia enterrado vivos cerca de 400.000 soldados de Zhao após a Batalha de Changping, um ato que gravou a crueldade de Qin na memória coletiva. Yin Zhen herdou e ampliou essa cultura de terror. Em 228 a.C., Zhao caiu. A capital foi saqueada, a população aterrorizada e os últimos resquícios de sua soberania eliminados. O custo humano foi imenso, mas para Yin Zhen, cada vida perdida era um sacrifício necessário no altar de sua megalomania. Wei, o estado vizinho, foi o próximo a sentir o aço de Qin. Em 225 a.C., as tropas de Qin, sob o comando do general Wang Ben, sitiaram a capital de Wei. Em vez de um assalto direto, Wang Ben desviou o Rio Amarelo, inundando a cidade e afogando dezenas de milhares de seus habitantes e defensores. O que não foi destruído pela água foi conquistado pela espada. Wei deixou de existir, varrido do mapa por uma estratégia que demonstrava a frieza calculista e a indiferença à vida humana por parte de Qin. Shu, o maior e mais populoso dos estados remanescentes, representou o maior desafio.
Com vastos recursos e um exército que se contava em centenas de milhares, Shu parecia inabalável. No entanto, a máquina de guerra de Qin era implacável. Após uma série de campanhas exaustivas, que duraram anos e custaram a Qin um exército de talvez 200 mil homens em uma derrota inicial, o general Wang Jian, com 600 mil soldados, esmagou a resistência de Chu em 223 a.C. A destruição foi cataclísmica. Cidades foram incendiadas, a população dispersa e a nobreza de Shu, historicamente orgulhosa, foi aniquilada. A queda de Shu foi o golpe final que quebrou a espinha dorsal da resistência. Em 222 a.C., Yan e Dai foram subjugados, seguindo o mesmo padrão de invasão fulminante e obliteração. Finalmente, em 221 a.C., o último estado independente, Qi, que havia tentado se manter neutro, foi invadido e rapidamente dominado, sem oferecer resistência significativa. A conquista estava completa. Em menos de 10 anos, Ingzhen havia varrido 6 poderosos reinos da face da terra, consolidando a China pela força bruta de seu exército e pela terror sem precedentes. Com a China inteira sob seu domínio, Ingzhen não era mais um rei. Seu feito era tão grandioso, tão sem paralelo na história, que os títulos existentes pareciam pálidos e insuficientes. Ele ascendeu a um novo patamar, declarando-se não apenas um imperador, mas o primeiro imperador, um título que ecoava a grandiosidade divina. Ele se autoproclamou Qin Shi Huangdi, Qin de seu estado de origem, Shi significando primeiro, e Huangdi, uma combinação de Huang, Augusto, soberano divino, e Di, Deus, imperador. Era uma declaração de que seu reinado era o início de uma nova era, destinada a durar 10.000 gerações. O nascimento da China moderna, como a conhecemos hoje, foi, portanto, um evento forjado em um banho de sangue sem precedentes. Qin Shi Huangdi havia unificado a nação, mas não através da diplomacia ou da cooperação, e sim pela força implacável, pelo terror psicológico e pela destruição total de tudo o que se opunha à sua visão. Os séculos de guerras, de cultura e de identidades regionais foram varridos por uma única vontade de ferro. O tigre de Qin havia rugido, e o eco de sua tirania ressoaria por toda a eternidade, gravado não apenas nos anais da história, mas também nas profundezas da terra, em um exército silencioso, testemunha de seu poder e de seu medo mais profundo. Com a proclamação de Qin Shi Huangdi como o primeiro imperador, o banho de sangue da unificação havia cessado, mas a tirania estava apenas começando a fincar suas raízes mais profundamente. O território recém-conquistado, um mosaico de 6 antigos estados, clamava por ordem, e o imperador não hesitou em impor a sua própria, brutal e inflexível. O que se seguiu não foi uma era de paz e assimilação, mas sim de padronização forçada, onde cada aspecto da vida deveria refletir a vontade inabalável de Qin. O machado que antes derrubava muralhas e exércitos, agora era usado para esculpir a própria identidade da China. Para consolidar seu domínio sobre um vasto império, Qin Shi Huang compreendeu que a força das armas era apenas o primeiro passo. A verdadeira dominação viria com a uniformidade. A desordem econômica e administrativa era gritante. Cada estado possuía seus próprios sistemas de pesos e medidas, suas próprias moedas, um caos que dificultava o comércio e a arrecadação de impostos. O imperador agiu com a eficiência impiedosa que o caracterizava. Decretou que todos os estados adotassem os padrões de Qin para pesos e medidas. Uma jarda em Shu seria agora exatamente a mesma jarda em Qi. Uma unidade de peso em Han teria o mesmo valor em Zhao. Essa padronização, embora aparentemente benigna para a economia, era na verdade um tentáculo da tirania.
estendendo o controle centralizado a cada transação, a cada lavoura, a cada vida. Pequenas balanças e padrões de medição foram distribuídos, e a não conformidade era punida com severidade exemplar. A moeda foi o próximo alvo. Dezenas de tipos diferentes de moedas circulavam, desde conchas de búzios a moedas de metal em formatos estranhos. Qin Shi Huang as aboliu, instituindo uma única moeda de bronze redonda com um buraco quadrado no centro, o Banliang. Essa simples peça de metal se tornou o símbolo do novo império, um instrumento que unificava não apenas o comércio, mas também a lealdade econômica ao imperador. Não era mais possível negociar fora dos termos de Qin. A economia, antes um reflexo da diversidade regional, agora era um espelho da união forçada. Mas a padronização não parou por aí. Detalhes minuciosos, como a largura dos eixos das carroças, foram uniformizados. Antes, cada estado tinha eixos de diferentes larguras, o que significava que as rodas abriam trilhas diversas nas estradas de terra, tornando a viagem entre regiões um desafio. Qin Shi Huang ordenou que todos os eixos tivessem a mesma largura. Isso permitiu que as carroças imperiais, as tropas e os suprimentos viajassem mais facilmente por todo o império, utilizando as mesmas estradas, acelerando a comunicação e a movimentação militar. O que parecia uma melhoria logística era, na realidade, mais uma manifestação do controle total, garantindo que o império funcionasse como uma máquina única, sob a direção do seu engenheiro-chefe. Contudo, a padronização mais insidiosa e de longo alcance foi a da escrita. Em um império vasto, com diferentes culturas e dialetos, os antigos estados haviam desenvolvido suas próprias variantes de caracteres chineses, tornando a comunicação escrita entre eles um desafio hercúleo. Qin Shi Huang, vendo isso como uma barreira à sua autoridade e uma semente para o pensamento local e a dissidência, ordenou a criação de um único sistema de escrita padronizado, o pequeno selo Xiaojuan. Esta nova forma de escrita se tornou a oficial, imposta em todo o território. Códigos de lei, decretos imperiais, documentos administrativos e até mesmo lápides deveriam ser gravados nessa nova caligrafia. Escolas foram estabelecidas para ensiná-la, e as formas antigas foram gradualmente suprimidas e esquecidas, seus vestígios apagados. Essa unificação da escrita foi um golpe direto contra o pensamento regional. Ao controlar a forma como as pessoas se comunicavam por escrito, Qin Shi Huang controlava indiretamente o que elas podiam pensar e expressar. Livros e documentos que usassem as formas antigas se tornaram ilegíveis para as novas gerações, cortando os laços com o passado intelectual e cultural dos estados derrotados. Era uma ferramenta poderosa para a doutrinação, garantindo que a narrativa imperial fosse a única a prosperar. O pensamento, antes diverso e multifacetado, deveria agora fluir por um único e estreito canal, aquele ditado pelo imperador. Enquanto a padronização interna redefinia a estrutura da China, o imperador voltava seu olhar para as fronteiras, não primariamente para a defesa contra invasores, mas como uma manifestação colossal de seu poder e de sua capacidade de mobilizar recursos humanos em uma escala nunca antes vista. Assim nasceu a empreitada da Grande Muralha. Longe de ser apenas uma fortificação militar, a muralha se tornou um símbolo da indiferença humana de Qin Shi Huang e de sua megalomania. A ideia não era totalmente nova. Outros estados haviam construído muros para se defender de nômades do norte. Mas Qin Shi Huang concebeu um projeto sem precedentes: conectar e expandir esses muros existentes em uma linha contínua que serpenteava por milhares de quilômetros sobre montanhas, desertos e rios. Este não era um projeto de defesa modesta. Era uma declaração de fronteiras inquestionáveis. Um monumento que selava seu domínio sobre a terra e o povo.
A construção da Grande Muralha foi uma tragédia humana de proporções épicas. Centenas de milhares de pessoas, camponeses conscritos, prisioneiros de guerra, criminosos condenados e até mesmo sábios e intelectuais que caíram em desgraça, foram forçadas a trabalhar sob condições desumanas. Eles eram arrancados de suas casas e famílias, enviados para as regiões mais inóspitas do Império. Verões escaldantes onde o sol castigava a pele e invernos rigorosos onde o frio penetrava os ossos. O trabalho era exaustivo e incessante. Pedras maciças e terra eram transportadas por grandes distâncias, muitas vezes manualmente ou com o auxílio de rudimentares carrinhos de mão e cordas. Não havia máquinas, apenas a força bruta de homens e mulheres exaustos. A comida era escassa, a água contaminada e as condições sanitárias inexistentes. Doenças como disenteria, tifo e pneumonia se espalhavam rapidamente pelos acampamentos de trabalho, ceifando vidas aos milhares. O que restava era a fome, uma companhia constante que minava a força e a esperança. A taxa de mortalidade era assombrosa. Estima-se que um número incontável de trabalhadores tenha morrido durante a construção da muralha, com alguns historiadores sugerindo que 1 a cada 3 ou até mesmo a cada 2 trabalhadores pode ter perecido. Seus corpos eram frequentemente enterrados no local, muitas vezes dentro ou sob a própria muralha, dando origem à lúgubre lenda de que a Grande Muralha foi construída sobre os ossos de seus trabalhadores. Cada metro de pedra era cimentado não apenas com argamassa, mas com suor, sangue e a desesperança dos condenados. Para Qin Shi Huang, a vida individual não tinha valor diante da grandiosidade de seu projeto. A muralha não era apenas uma barreira física, era uma punição, um lembrete constante de seu poder absoluto e da insignificância de seus súditos. Servia também como um local de exílio para aqueles que se opunham ao seu regime, uma maneira de remover qualquer elemento de resistência da população central do Império. O custo humano não era um impedimento, mas sim uma demonstração da profundidade de seu controle. A Grande Muralha da China, um dos maiores feitos de engenharia da história, permanece até hoje como um testemunho mudo não apenas do gênio humano, mas também da crueldade ilimitada de um homem determinado a moldar o mundo à sua imagem, não importando o preço em vidas. Era o Império sendo construído não com engenhosidade, mas com o machado da unificação, cortando tudo o que se opunha à vontade do primeiro imperador. Após ter forjado um império de proporções épicas, unificando a China com um punho de ferro e um machado de guerra, Qin Shi Huang, o autoproclamado primeiro imperador, não encontrou a paz que esperava. De fato, a vastidão de seu poder e a grandiosidade de suas conquistas pareciam apenas alimentar uma paranoia crescente, uma sombra que se estendia sobre sua mente tirana. Agora que os estados rivais haviam sido desmantelados e as fronteiras pacíficas sob sua bota, Qin Shi Huang voltou sua atenção para um inimigo mais insidioso e, para ele, talvez ainda mais perigoso: as ideias. Para um imperador que governava através do medo e da obediência cega, o conhecimento era uma ameaça existencial. A história, com seus ciclos de ascensão e queda de dinastias, suas lições sobre a fragilidade do poder e a inevitabilidade da mudança, era um espelho inconveniente. A filosofia, com suas escolas de pensamento que debatiam a moralidade, a justiça e o governo ideal, representava um arsenal de críticas em potencial. Qin Shi Huang via em cada rolo de bambu, em cada texto antigo, uma semente de dissidência, uma voz do passado que poderia incitar a dúvida e, em última instância, subverter sua autoridade absoluta. Ele desejava não apenas um império unificado, mas uma mente coletiva unificada, onde seu governo fosse a única verdade e sua glorificação, a única canção,
A paranoia do imperador não demorou a se manifestar em um dos atos de censura mais brutais e abrangentes da história. Em 213 a.C., movido pelo conselho de seu ministro-chefe Li Si, Qin Shi Huang emitiu um decreto que ecoaria pelos séculos: a queima de livros. Não era um ato impulsivo, mas uma estratégia calculada para apagar a memória coletiva da China, reescrevendo a história para começar e terminar com ele. A ordem era assustadoramente simples em sua brutalidade. Todos os livros de história que não fossem os de Qin, todas as obras de filosofia que não glorificassem a ele e a sua casa, seriam entregues e queimados. Imagine a cena: pilhas e pilhas de rolos de bambu e seda, acumulados ao longo de milênios, depositados nas praças das cidades e nas encruzilhadas dos vilarejos. O ar espesso com a fumaça acre de eras de sabedoria sendo consumidas pelas chamas. Os murmúrios de horror e a dor silenciosa dos estudiosos, vendo o patrimônio de seus ancestrais transformado em cinzas. Escolas de pensamento como o confucionismo, que enfatizavam a ética, a retidão e o respeito pelos ancestrais, e o moísmo, com sua defesa do amor universal e da crítica ao luxo, foram as principais vítimas. Seus ensinamentos, que ofereciam uma base moral para desafiar a tirania, foram sumariamente banidos. Apenas tratados práticos, como os de medicina, agricultura e divinação, foram poupados, pois serviam a propósitos utilitários sem ameaçar diretamente o poder imperial. O conhecimento que não servisse diretamente ao império ou que pudesse inspirar o pensamento independente deveria perecer. Mas nem mesmo a destruição maciça de textos foi suficiente para acalmar a paranoia de Qin Shi Huang. A voz silenciada dos livros parecia encontrar eco nas murmurações e críticas veladas dos sábios e estudiosos da corte. Muitos deles, arraigados nas tradições confucianas, ousavam questionar as políticas brutais do imperador, a incessante construção, os altos impostos e a supressão da liberdade de pensamento. Para Qin Shi Huang, a crítica era traição e a dissidência, uma ameaça que exigia uma resposta igualmente drástica e aterrorizante. O ato final de terror intelectual ocorreu em 212 a.C. Depois de ouvir incessantemente as reclamações e as críticas disfarçadas de seus estudiosos, o imperador explodiu em fúria. Não haveria mais espaço para questionamentos, nem mesmo em sussurros. A ordem foi dada para que 460 estudiosos fossem capturados. Não seriam simplesmente executados. Qin Shi Huang desejava uma punição que fosse um espetáculo de horror, uma advertência inesquecível para qualquer um que ousasse pensar além de suas diretrizes. Os sábios foram levados para fora da capital, para um campo aberto. Um grande poço foi escavado. A cena deve ter sido de um pavor indescritível, com os estudiosos, muitos deles homens idosos e venerados, compreendendo o destino que os aguardava. Um por um, ou talvez em grupos, foram empurrados para o poço e enterrados vivos. A terra era jogada sobre eles, abafando seus gritos, sufocando suas últimas palavras de protesto ou desespero. O silêncio que se seguiu não era o da paz, mas o da morte. Um silêncio forçado, opressor, que se estendeu por todo o império. Este foi o primeiro grande ato de censura total na história chinesa. Uma declaração brutal de que a vida de um homem valia menos do que a opinião de um imperador. Não era apenas a eliminação física de indivíduos, mas o enterro simbólico do livre pensamento, da crítica construtiva e da herança intelectual de uma nação. Qin Shi Huang havia demonstrado, sem sombra de dúvida, que seu terror não se restringia aos campos de batalha ou aos canteiros de obras. Ele se estendia à mente, ao coração e à alma de seus súditos, forçando-os a viver em um mundo onde a única verdade era a verdade do imperador, e a única voz permitida era a sua própria.
O legado dessas ações seria uma profunda cicatriz na cultura chinesa, um lembrete sombrio do preço da tirania e da fragilidade da liberdade intelectual. Enquanto o Império Qin se erguia sobre os ossos de milhões e a vontade inabalável de um único homem, uma nova sombra começou a assombrar a mente de seu criador. Qin Shi Huang, o homem que havia conquistado reinos, unificado uma nação com um machado e queimado o conhecimento para reescrever a história à sua imagem, se viu impotente diante de um inimigo que nenhuma espada poderia derrotar: a morte. Sua tirania, antes direcionada para o controle do mundo mortal, transformou-se em uma obsessão neurótica pela imortalidade. A cada ano que passava, sua paranoia não diminuía, mas crescia, consumindo-o em uma busca desesperada pela vida eterna. O medo de perder o poder que havia acumulado e de ter seu legado desfeito era tão profundo quanto o abismo que ele criara em sua alma. O imperador, em seu ápice de poder, vivia uma contradição amarga. Tinha tudo o que um homem poderia desejar: um império vasto, riqueza inimaginável e controle absoluto sobre a vida e a morte de seus súditos. Contudo, essa mesma onipotência o confrontava com a sua própria finitude. Ele havia subjugado o que era terreno, mas o reino dos céus e o ciclo da existência permaneciam além de seu alcance. A ideia de que seu corpo, tal como o de qualquer camponês, apodreceria e se transformaria em pó, era insuportável para o homem que se via como um Deus vivo. Assim, a busca por uma existência sem fim se tornou a grande, a única e a mais desesperada missão de seu reinado. Expedições massivas e de custo exorbitante foram lançadas, enviando navios e milhares de homens em busca de lendas e mitos. Alquimistas e charlatães de toda a China eram convocados à corte, prometendo elixires e pílulas mágicas capazes de garantir a vida eterna. Mercúrio, cinábrio e diversas outras substâncias tóxicas, que eles acreditavam ter propriedades mágicas, eram ingeridos pelo imperador em sua ânsia desesperada. Ele financiava esses projetos com a mesma impiedade com que construía sua muralha, ou enterrava estudiosos, drenando os recursos do império e a vida de seus súditos. A cada falha, a cada poção que não funcionava, a paranoia de Qin Shi Huang se aprofundava, e a busca se tornava ainda mais frenética e cruel. A lenda mais notória dessa busca insana é a história de Xu Fu, um dos supostos magos da corte. Ele convenceu o imperador de que, em meio às vastas e misteriosas águas do Mar do Leste, existiam 3 ilhas lendárias: Penglai, Fangzhang e Yingzhou, habitadas por imortais que guardavam o cobiçado elixir da vida eterna. Para apaziguar esses seres divinos e garantir a posse do elixir, Xu Fu afirmou que seriam necessários sacrifícios puros, jovens inocentes, sem a mancha do mundo mortal. Qin Shi Huang, em sua cegueira movida pelo medo da morte, atendeu a esse pedido macabro sem hesitação. Milhares de crianças, meninos e meninas na flor da infância, com a vida inteira pela frente, foram arrancadas de suas famílias, embarcadas em uma frota de navios e enviadas para o oceano sem fim. A promessa era de que trariam o elixir da imortalidade de volta, mas a verdade é que nunca mais foram vistas. A história conta que Xu Fu e seus jovens companheiros jamais retornaram, ou talvez se estabeleceram em terras distantes, livres da tirania do imperador. Esse ato hediondo é um testemunho vívido da profundidade da obsessão de Qin Shi Huang e do desespero que o levou a sacrificar a inocência e a vida de milhares de crianças em sua vã tentativa de escapar do destino final. À medida que sua busca pela imortalidade se intensificava, a mente do imperador se tornava cada vez mais isolada e atormentada por fantasmas reais e imaginários. A paranoia, antes restrita a conspirações políticas e ameaças intelectuais, agora se estendia para o reino do sobrenatural. Ele temia espíritos malignos, demônios
e, acima de tudo, a conspiração silenciosa da própria morte. Sua corte vivia sob um véu de terror constante, onde a menor menção à morte ou à mortalidade era punida com a execução sumária. Qin Shi Huang desenvolveu uma obsessão por esconder-se, por estar sempre em movimento, acreditando que a invisibilidade o protegeria dos espíritos malévolos e dos assassinos que ele imaginava estarem em cada sombra. Ele possuía centenas de palácios suntuosos e complexos, espalhados por todo o seu vasto império, e passava seus dias mudando-se incessantemente de um para o outro. Cada palácio era uma fortaleza, um labirinto de corredores, pátios e câmaras secretas, projetado para confundir e proteger. Os caminhos entre eles eram interligados por túneis e pontes cobertas, de modo que ninguém, nem mesmo seus eunucos e conselheiros mais próximos, pudesse prever sua próxima localização. A rigidez de seu isolamento era tamanha que ele decretou que qualquer um que revelasse seu paradeiro seria punido com a morte. Chegou ao ponto de proibir que se falasse de seus movimentos, criando uma aura de mistério e pavor em torno de sua própria pessoa. Governava das sombras, um fantasma em seu próprio império, uma figura inacessível e terrivelmente poderosa. Sua voz era a lei, mas sua presença era cada vez mais um sussurro, uma ameaça invisível que pairava sobre todos. Esse isolamento autoimposto, nascido do medo e da loucura, só serviu para aprofundar a paranoia do primeiro imperador, transformando o homem que unificou a China em um prisioneiro de sua própria mente, obcecado por uma vida que nunca poderia ter. Sua tirania se tornou uma loucura silenciosa, preparando o terreno para o que viria a ser seu projeto final, seu derradeiro monumento à sua obsessão pela eternidade. A cada expedição falha, a cada alquimista que retornava de mãos vazias, a sombra da mortalidade adensava-se sobre o primeiro imperador. A sua paranoia, que outrora se manifestara na destruição de estados e na censura de ideias, agora se voltava para o seu próprio fim inevitável. Qin Shi Huang, o homem que havia conquistado o mundo conhecido e se autoproclamado senhor de tudo sob os céus, temia apenas uma coisa: a escuridão do além, o fim de seu controle absoluto. Ele não podia derrotar a morte, mas podia desafiá-la, podia replicar seu império, sua força e seu terror, para que o seguissem até o mundo dos mortos. Assim nasceu a ideia mais ambiciosa e brutal de seu reinado, um exército silencioso, forjado na terra, que guardaria sua tumba por toda a eternidade. Este não seria um monumento fúnebre comum, mas uma cidade subterrânea, um reino espelhado do qual o exército de terracota era apenas a vanguarda. A escala do projeto desafiava a compreensão humana. Não se falava de centenas, mas de milhares de guerreiros, cada um em tamanho real, de 1,80 m de altura, alguns chegando a quase 2 metros. 8.000 soldados, com suas armaduras, suas armas e suas posições de combate, recriados com uma fidelidade assombrosa. Havia arqueiros ajoelhados, oficiais de pé, lanceiros, cavaleiros e até mesmo cavalos de terracota, cada um tão massivo e detalhado quanto seus cavaleiros, puxando bigas também de argila, em uma formação militar tão intrincada quanto as legiões que haviam esmagado os 6 reinos. O solo abaixo da futura tumba do imperador tornou-se um formigueiro de atividade, mas um formigueiro sombrio, onde a vida humana valia menos do que a argila que era moldada. A construção do mausoléu e de seu exército de guardiões foi o maior projeto de infraestrutura da história chinesa até então, exigindo o sacrifício de centenas de milhares de pessoas ao longo de décadas. Muitos dos trabalhadores eram prisioneiros de guerra, camponeses forçados e, crucialmente, artesãos altamente especializados, recrutados por decreto imperial sob a ameaça da morte. Suas vidas não eram suas, mas propriedade do imperador. O exército de terracota não era um projeto de arte voluntária, mas um projeto de condenação.
Aqueles que possuíam as habilidades para criar tamanha maravilha eram, ao mesmo tempo, suas maiores vítimas. Imagine o pavor palpável que permeava o ar das enormes oficinas, onde o calor dos fornos se misturava ao suor e ao medo dos trabalhadores. Milhares de homens e mulheres labutavam incessantemente, extraindo toneladas de argila das montanhas próximas, triturando-a, misturando-a e depois, com uma precisão aterrorizante, moldando cada pedaço. O processo era meticuloso. Cada figura era construída em partes: o tronco, as pernas, os braços e as mãos, a cabeça. Depois de moldadas, as partes eram unidas e, finalmente, passavam por um processo de cozimento em altas temperaturas para endurecer a argila e garantir que suportassem o peso dos séculos. A disciplina imposta sobre esses artesãos era tão brutal quanto a de um campo de batalha. Não havia margem para erro, para imperfeição. Cada soldada de argila deveria ser perfeita, um reflexo do exército invencível do imperador em vida. Registros históricos, encontrados em alguns dos próprios guerreiros, mostram os nomes dos artesãos e os supervisores responsáveis por cada peça. Essa assinatura não era um reconhecimento de mérito, mas uma forma de controle. Em caso de falha, de uma imperfeição detectada, os responsáveis podiam ser punidos com a morte. O terror era uma ferramenta tão presente nas oficinas quanto o cinzel e o pincel. A cada novo guerreiro que ganhava forma, a cada cavalo de argila que se erguia, os artesãos sabiam que estavam não apenas construindo um exército, mas selando seu próprio destino. Eles eram os guardiões vivos de um segredo colossal, o segredo da tumba do primeiro imperador. E Qin Shi Huang, em sua paranoia suprema, jamais permitiria que tal segredo fosse revelado em vida. A vasta escala do projeto, a necessidade de inúmeras mãos e mentes para sua execução, significava que muitas pessoas conheciam detalhes íntimos da construção. E em um império construído sobre o medo, o conhecimento era uma arma. E um segredo tão grandioso não poderia ser mantido por aqueles que possuíam a liberdade de falar. Os murmúrios sobre o destino final dos construtores ecoavam pelas oficinas, alimentando o desespero. Era um medo silencioso, tão pesado quanto as pedras que eles moviam, tão sufocante quanto a poeira que inalavam. Eles estavam construindo sua própria prisão, sua própria sentença de morte. Cada tijolo, cada figura de terracota era um passo mais perto de seu fim. O exército silencioso, na verdade, era cercado por gritos inaudíveis, por vidas roubadas e por um sofrimento indizível, um testemunho da crueldade sem limites de um imperador que se recusava a ceder seu poder, mesmo para a morte. Após desvendar a escala colossal e o custo humano indizível por trás da criação do exército de terracota, a narrativa agora se volta para um aspecto ainda mais arrepiante desse monumento ao medo, a obsessão de Qin Shi Huang pelo realismo e a crueldade impiedosa que ele projetou para a segurança de seu descanso eterno. Não era suficiente ter um exército, ele tinha de ser a réplica perfeita, um reflexo gelado e mudo do poder que o imperador exercia sobre a vida e a morte. Ao contemplar os milhares de guerreiros de terracota, dispostos em formações impecáveis, a primeira coisa que atinge o observador é a singularidade de cada rosto. 8.000 soldados, 8.000 feições distintas. Não há dois iguais. Essa atenção meticulosa ao detalhe transcende a mera arte. É um testemunho da megalomania e do controle absoluto do primeiro imperador. Cada ruga, cada linha de expressão, cada corte de cabelo parece ter sido modelado com uma precisão assustadora, sugerindo que esses guerreiros não eram figuras genéricas, mas retratos fiéis de homens reais que serviram sob o comando de Qin Shi Huang. Imaginar que cada um desses rostos foi cuidadosamente esculpido, talvez sob a ameaça da morte por artesãos escravizados, adiciona uma camada ainda mais sombria à sua beleza.
Eles eram o pavor congelado, a lealdade forçada, a essência de um império construído sobre a submissão e o medo. Suas posturas, suas armas meticulosamente recriadas, suas armaduras detalhadas, tudo falava de uma disciplina férrea, de um exército que nem mesmo a morte poderia desmobilizar. O realismo se estendia a cada uniforme, cada emblema de posto, cada detalhe do equipamento militar. Eram estátuas, sim, mas possuíam uma vitalidade inerte que fazia qualquer um questionar a linha entre o barro e a alma. Quem eram esses homens, cujas faces foram eternizadas no solo, destinados a guardar um tirano para sempre? Seriam prisioneiros de guerra, soldados leais, ou apenas modelos anônimos cujas feições foram roubadas para a posteridade brutal? Mas o império subterrâneo de Qin Shi Huang era mais do que uma galeria de guerreiros silenciosos. Era uma fortaleza impenetrável, projetada para proteger o imperador não apenas de seus inimigos mortais, mas de qualquer um que ousasse perturbar seu sono eterno. Sua paranoia, que o atormentou em vida, se manifestou na engenharia macabra de sua tumba. Ela era um monumento à sua desconfiança eterna, um lembrete de que sua crueldade não terminaria com seu último suspiro. Dentro dos vastos e ocultos corredores do mausoléu, aguardava um sistema de segurança tão engenhoso quanto letal. Relatos antigos, como os do historiador Sima Qian, que escreveu cerca de 100 anos após a morte de Qin Shi Huang, descrevem um cenário que beira o pesadelo. O mausoléu seria guardado por um labirinto de armadilhas mortais. Bestas e flechas automáticas, acionadas por sensores de movimento ou pressão, foram instaladas em pontos estratégicos. Imagine a tecnologia da época, projetada para disparar rajadas de projéteis envenenados contra qualquer intruso, transformando o ato de profanar a tumba em uma sentença de morte instantânea. Essas armas, fabricadas com a precisão exigida pelo próprio imperador, esperavam silenciosas e mortíferas para cumprir sua função final de aniquilação. A mera ideia de tais mecanismos, construídos há mais de 2.200 anos, é um testemunho do grau de recursos e inteligência dedicados a proteger o imperador, mesmo da remota possibilidade de invasão. Era a certeza de que a ordem e o terror que ele impôs em vida continuariam a reger seu reino subterrâneo. E como se isso não bastasse, o coração da tumba abrigava uma ameaça ainda mais insidiosa: rios de mercúrio. Sim, mercúrio líquido fluindo em canais que simulavam os rios e oceanos da própria China, como descrevem as crônicas. Esta substância tóxica e volátil não só representava uma barreira química mortal para qualquer um que ousasse penetrar nas câmaras mais internas, mas também tinha um significado simbólico e até místico para Qin Shi Huang. O imperador, em sua busca desesperada pela imortalidade, acreditava que o mercúrio possuía propriedades místicas de preservação, e ele próprio consumia elixires à base de mercúrio, paradoxalmente selando seu próprio destino. Para os intrusos, o mercúrio era um veneno silencioso, capaz de causar danos neurológicos severos ou a morte por inalação ou contato, mesmo séculos após sua instalação. A ideia de rios prateados e brilhantes, refletindo uma luz sombria, esperando para envenenar qualquer um que ousasse pisar em seu reino, é uma manifestação final da mente paranoica e controladora de Qin Shi Huang. Seu cuidado com a morte era tão brutal e detalhado quanto seu reinado em vida, um testamento de que nem mesmo o túmulo poderia aliviar seu desejo insaciável de poder e segurança absoluta. Ele planejou sua própria eternidade com a mesma tirania com que governou o mundo mortal, garantindo que seu exército silencioso e suas armadilhas mortais continuassem a instilar o terror muito depois de seu último suspiro. Após o exército de terracota ter sido meticulosamente posicionado,
uma guarda silenciosa e inabalável que esperava o chamado de seu imperador na eternidade, a megalomania de Qin Shi Huang se voltava para o verdadeiro coração de seu reino subterrâneo, o palácio onde ele residiria para sempre. A tumba, longe de ser apenas um túmulo, era um mundo à parte, um reflexo do império que o tirano havia forjado com sangue e ferro, mas com uma distinção aterrorizante. Era um império feito para ser governado do além, selado para sempre da vista dos vivos. Os relatos históricos, embora permeados por lendas e pelo véu do tempo, pintam um quadro de uma magnificência sombria e de uma crueldade sem precedentes. No centro desta vasta necrópole, sob uma montanha artificial de terra, que hoje conhecemos como o Monte Lishan, estendia-se um complexo palaciano que visava replicar a China inteira. As paredes da câmara mortuária, dizia-se, eram adornadas com joias e metais preciosos, retratando mapas celestiais, com as constelações que brilhariam eternamente sobre seu sono. Mas o elemento mais perturbador e grandioso, que encarnava tanto a obsessão pela imortalidade quanto a pura malevolência do imperador, eram os rios e oceanos de mercúrio líquido. Imagine, se puder, um submundo onde o veneno cintilava como água. Milhares de trabalhadores escravizados, sob a supervisão implacável dos arquitetos de Qin, foram forçados a escavar e moldar o terreno interno da tumba para que representasse fielmente o mapa da China, com suas montanhas, vales e, mais notavelmente, seus grandes cursos d'água. Em vez da correnteza vivificante dos rios reais, como o Amarelo e o Yangtze, as depressões esculpidas eram preenchidas com mercúrio, um metal líquido e tóxico que escorria e refletia a luz das lamparinas a óleo de baleia que, segundo a lenda, deveriam queimar perpetuamente. Este mar subterrâneo de mercúrio não era apenas uma representação geográfica, era um símbolo multifacetado de poder. O mercúrio era, na alquimia da época, associado à imortalidade, o ingrediente-chave de muitos elixires que o próprio imperador avidamente consumia, ironicamente acelerando sua própria morte. Além disso, o vapor venenoso exalado pelos rios de mercúrio serviria como uma barreira letal, protegendo o mausoléu de intrusos e saqueadores, adicionando uma camada final de terror e sigilo à sua morada eterna. As câmaras internas abrigavam réplicas dos palácios imperiais, tesouros incalculáveis e, supostamente, até mesmo jardins e pavilhões para o deleite do imperador no pós-vida. Cada detalhe foi meticulosamente planejado e executado por legiões de artesãos, engenheiros e trabalhadores forçados, cujas vidas eram consideradas meros sacrifícios no altar da megalomania de um homem. Eles construíram um mundo dentro de outro, um reino de silêncio e morte projetado para durar para todo o sempre, um testamento supremo à crueldade e ao controle absoluto de Qin Shi Huang. Mas a maior crueldade, o ato final de terror e o garante supremo do sigilo estava reservado para o momento da conclusão da tumba. Quando as últimas pedras foram colocadas, os últimos rios de mercúrio foram derramados e os mecanismos de segurança finalizados, a ordem foi dada. Não havia espaço para testemunhas, para aqueles que pudessem revelar os segredos do submundo do primeiro imperador. As portas maciças do mausoléu começaram a se mover, impulsionadas por pesados contrapesos, selando a entrada para a eternidade. Mas o que foi selado dentro não foram apenas os tesouros e o corpo do imperador. Uma das ordens mais sombrias e impiedosas de Qin Shi Huang ditava que todas as concubinas que não haviam concebido filhos com ele deveriam ser enterradas vivas dentro da tumba. A lógica brutal era clara. Elas não tinham valor para a continuidade de sua linhagem e, portanto, deveriam servir como companheiras na morte, garantindo que nenhum conhecimento íntimo ou segredo do imperador pudesse vazar para o mundo exterior.
E de forma ainda mais cruel, todos os artesãos e trabalhadores que haviam contribuído para a construção das câmaras mais internas da tumba, aqueles que conheciam cada passagem secreta, cada armadilha, cada milimétrica dimensão dos rios de mercúrio, foram condenados à mesma sorte. Centenas, talvez milhares de homens e mulheres que haviam dedicado anos de suas vidas a construir a maior morada de um homem, encontraram-se presos, suas vidas condenadas a terminar na escuridão claustrofóbica que eles mesmos ajudaram a criar. Eles eram as últimas peças do quebra-cabeça do sigilo, o sacrifício final para garantir que a localização e os segredos da tumba permanecessem intactos para sempre. As pesadas portas de bronze se fecharam. Os acessos foram bloqueados com terra e pedras, e o grito de desespero dos vivos foi abafado pela vasta camada de terra que cobria o mausoléu. O silêncio que se seguiu era um testemunho da crueldade implacável de Qin Shi Huang. O Império Subterrâneo era agora um lugar de segredos absolutos, guardado não apenas por guerreiros de terracota, mas pelos espíritos atormentados de todos aqueles que foram forçados a sacrificar suas vidas para preservá-lo. O primeiro imperador garantiria sua paz eterna à custa da paz de incontáveis outros, selando o destino de seu reino subterrâneo com um ato de terror final e insuperável. O homem que forjou um império com fogo e aço, o tirano que aniquilou a história e a liberdade de pensamento, o imperador que desafiou a própria morte com uma obsessão megalomaníaca pela vida eterna, estava agora em seu leito de morte. Qin Shi Huang, o primeiro imperador, o tigre de Qin, o gênio cruel que unificou uma nação fragmentada e a submeteu sob seu jugo férreo, encarava o seu maior inimigo, o inevitável fim. A paranoia que o consumia há anos, detalhada em suas buscas insanas pelo elixir da vida eterna, não o abandonou em seus momentos finais. Pelo contrário, ela foi a sua ruína mais amarga, um veneno lento e irônico que corroía seu corpo e mente. Ao longo de sua vida, o imperador havia despendido fortunas incalculáveis e a vida de centenas de milhares de súditos em expedições desesperadas para encontrar o elixir. Seus alquimistas, sob a pressão da ira imperial, haviam produzido diversas poções, muitas delas contendo cinábrio, um sulfeto de mercúrio. Qin Shi Huang, sedento por imortalidade, consumiu essas substâncias tóxicas diligentemente, acreditando que cada gole o afastava um pouco mais do abraço frio da morte. Mal sabia ele que cada dose daquele elixir selava ainda mais o seu destino, aproximando-o rapidamente de um fim prematuro e agonizante. O mercúrio, que ele imaginava trazer vida eterna, causava alucinações, degeneração neural e, finalmente, a morte. Era um destino cruelmente irônico para alguém que havia dedicado tanto de seu reinado a desafiar a própria biologia. No verão do ano 210 a.C., Qin Shi Huang estava em mais uma de suas viagens de inspeção pelo Império, uma prática que se tornara mais frenética com sua crescente paranoia. Ele se movia constantemente, mudando de palácio para evitar espíritos malignos e assassinos, governando das sombras cada vez mais isolado. Foi durante esta jornada, em uma de suas carruagens, que a vida do primeiro imperador chegou ao fim. Seu corpo, definhado e envenenado pelo mercúrio, finalmente cedeu. A notícia de sua morte, no entanto, não podia ser divulgada. Um império forjado no terror e mantido pelo medo da figura do imperador precisava de seu governante vivo, mesmo que fosse apenas uma ilusão. A China estava acostumada a seu punho de ferro. A ausência repentina poderia desencadear o caos. Os responsáveis por essa farsa foram o ambicioso e traiçoeiro eunuco-chefe Zhao Gao e o astuto primeiro-ministro Li Si. Eles temiam que a morte do imperador, longe da capital, pudesse ser explorada por facções rivais ou até mesmo por seu filho mais velho e legítimo herdeiro, Fu Su, que eles viam como uma ameaça aos seus próprios interesses.
Fuzu era conhecido por ser um homem mais brando e compassivo, em contraste com a brutalidade do pai, e tinha o apoio do general Meng Tian, uma figura respeitada e poderosa. Zhou e Li Si viram uma oportunidade de consolidar o poder para si mesmos, manipulando a linha de sucessão. O plano foi macabro e engenhoso. O corpo do imperador foi mantido em sua carruagem, mas para mascarar o cheiro da decomposição em pleno verão, uma carruagem adjacente foi carregada com peixe salgado. O comboio imperial continuou seu curso como se nada tivesse acontecido, mantendo a ilusão de que o imperador ainda estava vivo e bem, presidindo suas inspeções. Enquanto isso, Zhao Gao e Li Si forjaram um decreto imperial. Este decreto ordenava que Fusu e Meng Tian cometessem suicídio, sob a falsa acusação de deslealdade e insubordinação. Fusu, honrando o que ele acreditava ser a última vontade de seu pai, cumpriu a ordem sem hesitação. Meng Tian, cético, tentou resistir, mas foi eventualmente forçado a tirar a própria vida. Com Fusu e Meng Tian fora do caminho, o caminho estava livre para o filho mais novo de Qin Shi Huang, Hu Hai, ascender ao trono. Hu Hai era uma figura fraca e facilmente manipulável, um contraste gritante com a astúcia e a tirania calculista de seu pai. Ele se tornou o segundo imperador da dinastia Qin, mas seu reinado seria uma catástrofe rápida e espetacular. A ascensão de Hu Hai marcou o início do fim. Ele era um governante incompetente e cruel que não possuía a autoridade inquestionável ou a inteligência estratégica de seu pai. Ele mergulhou ainda mais fundo na tirania, aumentando a opressão, os impostos e o trabalho forçado sobre uma população já exaurida pelas construções monumentais e pelas guerras intermináveis. O medo, que por décadas havia mantido os reinos unificados sob o controle de Qin Shi Huang, começou a se dissipar. O povo chinês, que havia sofrido sob um regime de terror sem precedentes, já não se sentia paralisado pela figura do primeiro imperador. As primeiras revoltas eclodiram logo após a morte secreta de Qin Shi Huang, inicialmente como pequenos focos de resistência liderados por camponeses e ex-soldados. Essas revoltas, antes impensáveis sob o reinado do Tigre de Qin, rapidamente se espalharam como um incêndio incontrolável. Em um sistema que dependia da força bruta e da supressão implacável, a ausência de um líder forte e temido revelou a fragilidade de suas fundações. O império que Qin Shi Huang havia forjado com tanto terror e sacrifício desmoronou em apenas 4 anos após sua morte. O próprio Hu Hai teve um fim trágico, forçado ao suicídio por Zhao Gao, que por sua vez foi assassinado pouco depois. O Império Qin, que prometia durar 10.000 gerações, implodiu sob o peso de sua própria crueldade e da ausência de lealdade real. Não havia amor, respeito ou consenso, apenas um silêncio aterrorizado que se desfez em um grito de revolta. A rápida queda da dinastia Qin provou, sem sombra de dúvida, que o medo, por mais potente que seja, não é uma fundação duradoura para um império. Ele pode construir uma estrutura colossal, mas sem o cimento da aceitação e da legitimidade, essa estrutura está destinada a desmoronar no momento em que a mão que a sustenta se vai. Hoje, milhares de anos depois, o legado de Qin Shi Huang é um paradoxo. Ele é reverenciado como o unificador da China, o arquiteto de uma nação, mas também é lembrado como um dos tiranos mais brutais da história. E lá, sob as planícies de Lintong, na província de Shaanxi, o seu exército de terracota permanece. 8.000 guerreiros mudos, cavalos e bigas, em uma formação de batalha eterna. Eles foram construídos para proteger um imperador eterno, para guardar um reino subterrâneo de luxo e poder ilimitado. Mas o imperador não foi eterno. O império que ele tanto sonhou em perpetuar desmoronou em um piscar de olhos históricos. Este exército silencioso não é apenas uma maravilha artística ou um testemunho da grandiosidade de um homem.
É, antes de tudo, o testemunho mudo de sua megalomania insana, de sua crueldade implacável e da futilidade de tentar controlar a morte e a história através do terror. Os rostos individuais dos guerreiros, antissímbolos da vigilância e do poder, agora parecem refletir a tragédia de um império construído sobre a areia da tirania, um império que não resistiu ao teste do tempo quando o medo que o sustentava finalmente se calou. O túmulo de Qin Shi Huang, com seus rios de mercúrio e suas armadilhas mortais, e o exército de terracota, são um monumento à ambição desmedida de um homem e um lembrete sombrio de que, no final das contas, nem mesmo o mais poderoso dos tiranos pode escapar do destino que aguarda a todos. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. La calle mojada, guarda secretos en cada charco. Luces de neón rotas pintan mi retrato. Zapatos gastados, alma sin contrato, pero el corazón late con ritmo de pacto. Vi caer amigos como hojas en octubre. Soñaban con gloria, terminaron en sombra y hambre. Yo escribo con tinta de noche sin luna, donde el miedo se esconde y la esperanza se encuna, yeah. Lágrimas en el asfalto no se secan solas. Son ríos que cantan lo que el pecho no desahoga. Si el mundo te apaga, tú enciende una sola, porque el alma del barrio nunca se desenrolla. Mi abuela rezaba con velas en la ventana. Decía que el fuego vence toda mañana. Yo no tengo altar, solo versos y una herida que sangra verdad cuando el sistema me olvida. El espejo me muestra cicatrices y dudas, pero también el brillo de quien no se desnuda ante la derrota. Aunque el camino se quiebre, sigo con el alma en modo sobrevivir y crecer. Lágrimas en el asfalto no se secan solas. Son ríos que cantan lo que el pecho no desahoga. Si el mundo te apaga, tú enciende una sola, porque el alma del barrio nunca se desenrolla.